Na penumbra densa da noite, uma brisa fria acariciava o jardim do Getsêmani, balançando suavemente as folhas das antigas oliveiras. O silêncio pesado parecia anunciar que algo grandioso e terrível estava prestes a acontecer. Jesus, o Mestre, se afastou um pouco dos discípulos, levando consigo um fardo invisível, tão pesado quanto o destino da humanidade inteira. Ele se ajoelhou no chão frio, suas vestes se misturando à terra úmida. Erguendo os olhos para o céu estrelado, seu rosto refletia uma dor imensurável. A agonia de quem carregava o peso dos pecados do mundo inteiro. Seus lábios sussurravam orações intensas, pedindo força ao Pai Celestial, enquanto o suor, misturado com gotas de sangue, escorria de sua fronte. A atmosfera parecia suspensa no tempo, quando de repente passos apressados cortaram o silêncio sagrado do jardim. O som de armas e vozes ameaçadoras preenchiam o ambiente. Judas Iscariotes, um dos seus próprios discípulos, vinha à frente de uma turba armada, liderando soldados com tochas e espadas. Sua expressão era fria, mascarando o turbilhão de culpa e covardia que dominava seu coração. Aproximando-se de Jesus, Judas o saudou com um beijo, o sinal combinado para identificá-lo. O gesto, tão íntimo e doloroso, selava a traição de maneira cruel e pública. Num instante, os soldados se lançaram sobre Jesus com brutalidade, como se prendessem o pior dos criminosos. Mesmo assim, ele permaneceu sereno, sem resistência, aceitando o cálice que lhe fora destinado. Seus olhos, cheios de misericórdia, cruzaram o olhar de Judas, revelando uma tristeza que palavras humanas jamais poderiam descrever. Enquanto isso, os discípulos, dominados pelo pavor, se dispersaram às pressas, abandonando o Mestre no momento mais sombrio. Jesus, agora sozinho e algemado, dava início à via dolorosa que mudaria o curso da história para sempre. Arrastado sob a luz opressora das tochas, Jesus foi levado ao Sinédrio, onde uma multidão sedenta de acusações aguardava impacientemente para condená-lo. Seus pés descalços pisavam nas pedras frias e irregulares, cada passo ecoando pela noite, como um lamento silencioso. Cercado por soldados impiedosos e líderes religiosos endurecidos, Jesus permanecia em silêncio, com um olhar firme e compassivo, como quem sabia que sua missão transcendia aquele tribunal humano e corrompido. As acusações começaram a chover como flechas inflamadas. Testemunhas falsas se revezavam, distorcendo suas palavras, tentando armar um motivo plausível para sua condenação. Este homem disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Swingavam alguns, seus rostos distorcidos pelo ódio. Outros o acusavam de blasfêmia, de se autodenominar Filho de Deus. A atmosfera era pesada, carregada de rancor e injustiça. Os líderes religiosos, incapazes de ocultar sua fúria, exigiam respostas. Mas Jesus, em sua soberana humildade, manteve o silêncio, como o cordeiro que se entrega sem resistência ao sacrifício. Finalmente, o sumo sacerdote se levantou, rasgando suas vestes em um gesto teatral de indignação, e perguntou diretamente: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? A resposta de Jesus ecoou como um trovão em meio à hipocrisia: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Essas palavras incendiaram a fúria dos presentes. Gritando em uníssono, eles decretaram sua condenação à morte. Os soldados, incentivados pela multidão, começaram a cuspir, bater e zombar dele, vendando seus olhos e desferindo golpes covardes, desafiando-o a profetizar quem o havia atingido. Mesmo sob agressões e humilhações indescritíveis, Jesus não respondeu com ódio. Seus olhos, ainda cheios de amor e compaixão, atravessavam a dureza dos corações ao seu redor. Ele não estava ali para se defender, mas para cumprir a vontade do Pai e salvar a humanidade. Era o início do sacrifício supremo, aceito em silêncio, em um ato de amor infinito. Enquanto o julgamento de Jesus se desenrolava dentro do palácio, no pátio externo, Pedro, que antes prometera jamais abandoná-lo, tentava se aquecer perto de uma fogueira junto a outros curiosos e soldados.
Seu rosto estava parcialmente iluminado pelas chamas trêmulas, revelando a tensão que tomava conta de seu ser. Cada vez que o fogo estalava, seus olhos se voltavam, inquietos, para na entrada do tribunal, como quem teme e, ao mesmo tempo, anseia por notícias. Uma criada, ao reconhecê-lo pelo brilho da fogueira, se aproximou e disse em voz alta: "Este também estava com ele." O coração de Pedro disparou. Dominado pelo medo, ele respondeu rapidamente: "Mulher, não o conheço." Sua voz tremeu ao ecoar pela noite fria. Pouco tempo depois, outro homem o viu e insistiu: "Tu também és um deles." Pedro, agora mais aflito, negou novamente: "Homem, não sou." O peso do medo da prisão, da humilhação e da possível morte esmagava Pedro, que com cada negativa sentia sua alma se fragmentar ainda mais. Então, cerca de 1 hora depois, outro afirmou com convicção: "Certamente este também estava com ele, pois é galileu." Desta vez, tomado pelo pânico e pelo desespero, Pedro gritou: "Homem, não sei do que falas." No exato momento em que ele pronunciou essas palavras, o galo cantou. E Jesus, lá dentro, sofrendo o escárnio e a violência, voltou seu rosto e olhou diretamente para Pedro. Foi um olhar que atravessou a distância, as paredes e o peso da culpa. Não um olhar de acusação, mas de um amor incondicional e profundo. O mundo de Pedro desabou. Sentindo-se esmagado pela vergonha e pelo arrependimento, ele saiu correndo para a escuridão da noite e chorou amargamente, soluçando como uma criança perdida. A promessa de fidelidade que havia feito a Jesus agora parecia um farrapo rasgado, mas o olhar do Mestre prometia algo ainda maior: o perdão e a redenção futura. Era o começo de uma profunda transformação que o amor de Cristo operaria nele, um amor que supera até as nossas maiores falhas. Com o romper da manhã, Jesus foi levado do Sinédrio para o pretório, onde seria julgado por Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. A multidão, incitada pelos líderes religiosos, já se aglomerava diante do palácio, clamando por justiça, segundo sua própria visão distorcida. Em meio ao clamor, Jesus se manteve em silêncio majestoso, como o Cordeiro de Deus, destinado ao sacrifício. Pilatos, intrigado com a serenidade do prisioneiro diante de si, interrogou: "Tu és o rei dos judeus?" Jesus, com um olhar que atravessava o tempo e as intenções humanas, respondeu: "Tu o dizes." Sua voz não carregava arrogância, mas uma autoridade serena que fez Pilatos estremecer interiormente. Tentando encontrar uma saída política, Pilatos levou Jesus diante da multidão e, seguindo o costume da Páscoa, ofereceu libertar um prisioneiro. De um lado, Jesus, inocente e manso. Do outro, Barrabás, um criminoso notório. A decisão foi colocada nas mãos do povo. Em um crescendo de gritos e acusações inflamadas pelos religiosos, a multidão vociferava: "Solta Barrabás! Crucifica Jesus!" Pilatos, percebendo que a motivação era inveja, ainda tentou persuadir o povo. Que mal ele fez? Mas as vozes aumentaram, formando uma onda incontrolável. "Crucifica-o! Crucifica-o!" A esposa de Pilatos, atormentada por sonhos perturbadores, enviou-lhe uma mensagem urgente: "Não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por causa dele." Mesmo assim, sob a pressão política e o temor de uma revolta, Pilatos cedeu. Lavou as mãos diante da multidão e declarou: "Estou inocente do sangue deste justo, vede vós." E assim o mundo testemunhou o momento em que a injustiça triunfou temporariamente sobre a verdade eterna, selando o caminho da cruz. Não por fraqueza, mas por um amor insondável. Naquele tribunal terreno, o céu permaneceu em silêncio, mas o plano divino estava avançando e nada poderia detê-lo. Após a injusta sentença de condenação, Jesus foi entregue aos soldados romanos para ser flagelado. Levado ao pátio interno do pretório, ele permaneceu de pé, solitário, diante da brutalidade dos homens. Seus olhos, cheios de misericórdia, repousavam silenciosamente sobre seus algozes, sem ódio, sem resistência. Como o cordeiro que se entrega voluntariamente, os soldados, endurecidos pela violência diária, prepararam os instrumentos de tortura.
Um flagrum, chicote romano com tiras de couro entrelaçadas com ossos e metais. Sem piedade, lançaram sobre suas costas os primeiros golpes. Cada chicotada rasgava não apenas a pele, mas também os músculos, fazendo o sangue escorrer pela terra fria e impiedosa. A cada golpe, o Salvador, já exausto de tantas humilhações, cambaleava, mas não proferia uma única palavra de maldição. Seu silêncio gritava mais alto do que qualquer acusação humana. As feridas abertas expunham não apenas a carne, mas o peso dos pecados que ele estava carregando por toda a humanidade, passado, presente e futuro. Não satisfeitos com a crueldade, os soldados trançaram uma coroa de espinhos, impondo-a sobre sua cabeça, pressionando até que o sangue escorresse pelo seu rosto, misturando-se ao suor da agonia. Depois, puseram sobre seus ombros um manto escarlate e, zombando, ajoelhavam-se diante dele, dizendo com escárnio: "Salve, Rei dos Judeus!" Mas Jesus, o verdadeiro rei, permaneceu firme. Cada humilhação recebida era transformada em seu espírito imaculado, em amor e redenção para aqueles mesmos que o feriam. Diante de tal cena, os céus se entristeciam, a terra parecia prender o fôlego, e os anjos choravam, pois aquele que era o próprio amor encarnado estava sendo tratado como o pior dos criminosos. Mas era necessário. Cada dor sofrida era o preço da liberdade eterna de todos nós. Após a terrível flagelação, Jesus, já tão enfraquecido e sangrando em diversas partes do corpo, foi forçado a carregar sua própria cruz até o local da execução, o Gólgota. A cruz pesada e áspera pressionava seus ombros feridos, rasgando ainda mais as suas feridas abertas. Cada passo era uma batalha contra a dor insuportável e contra a fraqueza extrema. As ruas de Jerusalém estavam lotadas. O povo se aglomerava, uns curiosos, outros zombando, alguns poucos chorando. Cada metro percorrido era um testemunho vivo do amor de Deus, carregando voluntariamente o peso dos pecados de toda a humanidade. A cada tropeço, a multidão exalava diferentes sentimentos: desprezo, indiferença, compaixão. Jesus caiu mais de uma vez sob o peso esmagador da cruz e, mesmo assim, erguia-se novamente, determinado a cumprir até o fim o propósito para o qual viera ao mundo. Em meio a esse tormento, um homem chamado Simão de Cirene foi compelido pelos soldados a ajudá-lo a carregar a cruz. Embora inicialmente forçado, Simão logo perceberia que estava participando do momento mais sagrado da história: apoiar o Salvador do mundo. Os olhos de Jesus e Simão se cruzaram por um breve instante. Naquele olhar, Simão viu a gratidão de quem carregava não só madeira, mas o peso da redenção. Ao longo do caminho, mulheres piedosas choravam amargamente. Jesus, mesmo em sua dor extrema, dirigiu-se a elas com ternura, dizendo: "Não chorem por mim, mas por vocês mesmas e por seus filhos." Mesmo ferido, Jesus seguia sendo o mestre do amor, ensinando até o último momento. A Via Crucis não foi apenas uma caminhada de sofrimento físico, mas também uma jornada espiritual de entrega total. Cada gota de sangue deixada naquele caminho ecoava através dos séculos, proclamando a mensagem eterna: maior amor ninguém tem do que este, de dar a vida pelos seus amigos. E assim, com passos vacilantes, porém cheios de determinação divina, Jesus aproximava-se do auge de sua missão: o sacrifício final no Calvário. O céu escurece drasticamente à medida que os soldados romanos começam a levantar a cruz, que está sendo firmemente colocada no solo. A multidão ao redor observa em silêncio ou com murmúrios, enquanto o homem na cruz é fixado de maneira brutal, com os pregos sendo martelados em seus pulsos e pés. Cada batida do martelo é como um eco de dor, reverberando no ar, e o som do ferro cravando na carne reverbera no ambiente, intensificando a sensação de sofrimento. Sua expressão de agonia é inconfundível, mas ao mesmo tempo, seu rosto exibe uma serenidade inexplicável. Ele olha para cima, com olhos inchados pela dor, e um pequeno fluxo de sangue escorre de sua testa, onde a coroa de espinhos ainda se encontra, apertando sua pele de forma feroz. A magnitude do sofrimento físico é visível.
mas o olhar dele também transmite uma aceitação pacífica, como se estivesse cumprindo um propósito muito maior. O sangue que escorre pela sua pele machucada é o símbolo visível de sua entrega, enquanto sua respiração se torna cada vez mais difícil, sendo ofegante devido à pressão do corpo suspenso. A multidão ao redor é um reflexo da sociedade. Alguns estão em prantos, outros são indiferentes, e há até alguns que zombam, rindo da sua dor. As expressões de raiva e cinismo contrastam com o profundo sofrimento do homem na cruz. O som ambiente da cena, com as risadas e os sussurros de alguns, cria uma tensão palpável. Em contraste, um pequeno grupo de seguidores se aproxima da cruz, com os olhos cheios de compaixão e desespero silencioso, como se ainda não acreditassem que isso estivesse acontecendo. O céu escuro, que inicialmente estava limpo, começa a ficar coberto por nuvens densas, criando uma sensação de que o próprio mundo está enlutado com a tragédia que se desenrola. A luz do sol se apaga e as sombras começam a se alongar sobre a cruz e as figuras ao redor. A paisagem que antes estava iluminada, agora parece envolta em uma densa névoa escura, como se o universo estivesse em luto com a dor daquele momento. A cena toda reflete a tragédia de uma vida justa sendo perdida de maneira violenta, mas também carrega uma sensação de sacrifício sublime. Ao fundo, o som dos ventos começa a aumentar e a atmosfera se torna mais densa. Os sussurros da multidão são gradualmente abafados pela intensidade da cena, dando uma sensação de isolamento absoluto para o homem na cruz. Seus olhos, agora arregalados, ainda mostram uma leve expressão de perdão, como se estivesse vendo além da dor, observando algo além daquela crueldade humana. O tempo parece parar enquanto ele permanece ali, suspenso, seu corpo ensanguentado, sua alma em aceitação tranquila. O foco da cena está no homem, sua face próxima da câmera, permitindo que a intensidade de sua expressão seja o centro da imagem. A figura da cruz se destaca no cenário sombrio, com as sombras dramáticas dançando ao redor e as figuras ao fundo se tornando meros espectros da tragédia que se desenrola. O som do silêncio começa a predominar, substituindo os gritos da multidão, criando uma sensação de solidão profunda. A cruz, que antes parecia um símbolo de vergonha e dor, começa a ganhar uma dimensão espiritual, como se transformasse no símbolo do sacrifício mais elevado, dando à cena um tom de tragédia redentora. Jesus, pendurado na cruz, está visivelmente exausto. Seus olhos, no entanto, estão cheios de um olhar profundo e sereno, que reflete tanto a dor quanto a paz interior que ele está sentindo. Ele se dirige àqueles que estão ao redor, incluindo os que zombam dele e os soldados que o crucificaram. Sua voz rouca, mas cheia de autoridade, ressoa por entre a multidão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sua expressão é cheia de compaixão, como se estivesse absorvendo não apenas a dor física, mas também as ofensas das pessoas que o cercam. Ao longe, seus seguidores mais próximos observam, com o coração pesado, mas imbuídos de um sentimento de esperança que começa a surgir, mesmo no meio do sofrimento. As figuras ao redor, entre elas Maria, sua mãe, e João, o discípulo amado, têm os olhos cheios de lágrimas, mas o foco principal está na expressão de Jesus, com sua boca ligeiramente aberta, como se estivesse orando pela humanidade. O céu está ainda mais escuro e a atmosfera carrega uma tensão, como se a terra estivesse se contorcendo com o sofrimento. A sensação de solidão é palpável, mas ao mesmo tempo há uma espécie de luz suave que parece vir do próprio corpo de Jesus, iluminando-o como se ele fosse o único farol de luz em um mar de escuridão. A coroa de espinhos continua a pressionar sua testa, sangrando ainda mais, enquanto seu corpo, extenuado e marcado por feridas, está gravemente curvado devido ao peso de seu corpo na cruz. Sua respiração é difícil, mas ele ainda tem forças para falar. A cena transmite uma grandeza de humildade, em que o sofrimento é transformado em redenção e perdão. Em contraste com a multidão em volta, alguns com expressões de indiferença e outros de zombaria, a força de Jesus está em sua capacidade de perdoar, mesmo no meio de tanta dor e sofrimento. O contraste entre a angústia no rosto de Jesus
e a tranquilidade em sua expressão enquanto perdoa é o coração desta cena. O cenário é sombriamente iluminado por uma luz celestial, que parece envolver Jesus, tornando-o o centro da cena em meio à escuridão e caos. Sua figura está próxima da câmera, permitindo que sua expressão de perdão e compaixão seja visível em todos os seus detalhes, enquanto sua boca pronuncia as palavras que transcendem o sofrimento. Pai, perdoa-lhes. No momento mais sombrio da história, Jesus é crucificado no alto da colina, a luz do dia desaparecendo atrás de uma espessa camada de escuridão que cobre o céu. O vento parece ter cessado e a natureza inteira parece em luto, como se compartilhasse a dor do Filho de Deus. O corpo de Jesus, marcado pela tortura imensa, é visivelmente enfraquecido, pendendo da cruz com suas mãos e pés pregados. O sofrimento físico é evidente, mas em meio a isso há algo em seus olhos. Uma paz inconfundível, uma entrega total à vontade de Deus. No auge desse sofrimento, com sua voz fraca e sua respiração pesada, Jesus pronuncia suas últimas palavras. Está consumado. Essas palavras reverberam no ar com uma autoridade divina. Elas não são apenas um sinal de fim de uma vida humana, mas de um cumprimento de missão. A obra redentora está completa. Jesus, apesar da dor extrema, transmite serenidade, como se estivesse no controle do momento mais profundo de sua entrega. O céu escuro e carregado de nuvens reflete a grandeza do evento. Ele olha para o céu como se confirmasse sua rendição total ao Pai. Sua expressão transmite uma confiança absoluta, como se, com sua última respiração, estivesse dizendo: a missão está cumprida. Sua mãe, Maria, e o discípulo amado, João, estão a poucos metros, testemunhando o sacrifício. Eles não falam, mas seus corações estão partidos. O silêncio é quebrado apenas pelas palavras de Jesus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Com essas palavras, Jesus se entrega completamente, não apenas à morte física, mas à missão redentora para a qual ele foi enviado ao mundo. Com seu último suspiro, Jesus entrega seu espírito ao Pai e a terra treme violentamente. Relâmpagos cortam o céu, trovões ecoam e o mundo reage à morte de um ser divino. A multidão que zombava de Jesus agora cai em profundo silêncio. Alguns temem, outros finalmente reconhecem a grandeza daquele homem na cruz. O templo de Jerusalém se rasga de cima a baixo, simbolizando que a separação entre Deus e o homem, que existia no templo, foi quebrada de uma vez por todas. A cortina rasgada representa o novo acesso direto a Deus, através do sacrifício de Jesus. O que parecia ser a derrota mais amarga, na verdade, se revela como a vitória mais grandiosa. A missão de Jesus foi cumprida. Ele veio para dar sua vida em resgate de muitos. A cena final da crucificação é marcada pelo momento de silêncio absoluto e reverência. Após a morte de Jesus, seu corpo pende da cruz, sem vida, mas com uma presença marcante que reverbera no coração de todos os que ainda estão ao redor. O céu, antes escuro e tempestuoso, parece ficar ainda mais denso, como se a própria criação estivesse chorando a perda de seu Criador. Relâmpagos ainda cortam o horizonte, iluminando o cenário de Jerusalém, enquanto um vento forte sopra, carregando o lamento de toda a natureza. A terra estremece violentamente uma última vez, e o som de um trovão é tão forte que reverbera por toda a cidade. A multidão que antes zombava e gritava em desprezo, agora está em completo silêncio. A gravidade da cena os faz parar e refletir sobre o que acabaram de testemunhar. Alguns se ajoelham em reverência, outros com medo e horror, mas todos com o coração apertado, compreendendo finalmente o que estava em jogo. O véu do templo, que separava a humanidade de Deus, se rasga de alto a baixo, o som ecoando por todo o lugar, simbolizando a quebra da barreira entre Deus e os homens. A morte de Jesus inaugura um novo caminho de reconciliação entre o homem e seu Criador, e embora a dor e o luto dominem o momento, há também um grande senso de vitória, pois a morte de Jesus trouxe consigo a possibilidade da salvação. O foco da cena se mantém em Jesus, com o rosto tranquilo após sua morte,
expressando um profundo sentido de paz eterna. Seu corpo, ainda marcado pelas feridas da crucificação, pende com uma serenidade que contradiz as imensas dores físicas que ele sofreu. A câmera captura a expressão de paz de Jesus, que mesmo em sua morte, transmite confiança em seu Pai. O sangue ainda marca a terra ao redor da cruz, testemunhando o grande sacrifício que aconteceu ali. O contraste entre a morte de Jesus e o ambiente de tempestade é um sinal poderoso de que a morte foi de fato vencida. Ao fundo, o som de trovões ainda ressoa, mas agora é um som de confirmação, de que a vitória sobre a morte foi alcançada. A cena é marcada por um profundo silêncio, com a escuridão tomando conta do cenário, mas ao mesmo tempo com uma esperança renovada, pois por mais que Jesus tenha morrido, a obra redentora foi completada e uma nova era de salvação começa. O último estágio da missão de Jesus chegou. Neste capítulo, vimos o Filho de Deus, o inocente, ser julgado e condenado sem razão, mas com um propósito eterno. A dor insuportável da crucificação foi experimentada de forma total e completa por ele, que mesmo diante da mais brutal injustiça, cumpriu sua missão de dar sua vida pela salvação do mundo. Jesus, sendo o Cordeiro sem defeito, não teve culpa, mas carregou sobre si os pecados de todos nós. A dor foi imensa, mas sua força, resiliência e amor foram ainda maiores. No sofrimento e na morte, ele nos deu a chance da verdadeira vida. Você sente a profundidade dessa entrega? Então, compartilhe este momento de reflexão. Curta, comente com um amém, se a cruz tocou seu coração, e inscreva-se no canal Fé Viva para não perder nenhum episódio desta jornada transformadora pela vida de Jesus. Escreva nos comentários: eu sou grato por esse sacrifício. E prepare-se para o próximo episódio: a vitória sobre a morte, a ressurreição de Jesus. No próximo capítulo, testemunharemos o momento glorioso da vitória sobre a morte. Prepare-se para ver a maior prova de poder e amor de Deus: a ressurreição de Jesus. Não perca, ative o sininho para não perder o próximo capítulo.